A lei da anistia completa 43 anos neste mês. Foi em agosto de 1979 que o então presidente do Brasil, João Batista Figueiredo, assinou a histórica norma que concedeu perdão aos perseguidos políticos e assim abriu caminho para a redemocratização do país. Mas a anistia não foi uma decisão espontânea da ditadura. O Brasil vivia um período de torturas, prisões e luta armada por grupos contrários ao regime militar. Era preciso fazer pressão. Foi aí que surgiu um movimento feito por mães, mulheres e filhas de presos e desaparecidos que foi fundamental para conquistar a anistia. Vamos conhecer melhor essa história? O movimento feminino pela anistia é o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente. Você sabe que a anistia Você sabe que a anistia Você sabe o que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Ao mesmo tempo que nós lutávamos pela anistia, nós lutávamos também pela história do Brasil. Foi uma luta belíssima, mas ajudada por Deus. Que Sua Excelência, o senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional. Artigo 1º. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. O medo reinava. Era terrível. A minha casa foi incendiada. A minha casa foi invadida várias e várias vezes. Na universidade era tudo censurado, não podia falar política. A família toda presa, né? O meu marido, filha, filho. E se eles só prendessem, mas eles torturavam. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. O programa Roda de Mulheres inicia com depoimentos marcantes de um período muito triste da nossa história. Mas apesar da lembrança dolorosa, é necessário revisitar esse passado, trazer essas memórias para que a história não se repita. Por isso pautamos esse tema e convidamos mulheres que conheceram de perto essa história e fizeram parte desse movimento aqui no Ceará. Estão aqui com a gente a Maria Luísa Fontinelli, que foi fundadora do Movimento Feminino pela Anistia, Nildes Alencar, presidente do Movimento Feminino pela Anistia, Neide Albuquerque, ativista política, e Célia Gurgel, que é roteirista e co-diretora do documentário Damas da Liberdade, que vocês viram aí no início do programa, e claro, você, que é muito importante para este debate e para esta conversa. Meninas, é um prazer grande, é muito orgulho ter vocês aqui com a gente. Bom, para iniciar essa conversa, nós sabemos que esse movimento de anistia, ele foi um movimento realizado por mulheres, por uma necessidade que surgiu naquele período. Não era um movimento feminismo, né, feminista, que às vezes a gente tem até que separar um pouquinho, que as pessoas às vezes aliam ao movimento feminista, apesar de que depois as mulheres feministas entraram no movimento. Mas eu gostaria de colocar aqui para a roda que vocês falassem um pouco como foi esse início do movimento aqui no Ceará. Qual era o cenário na época? Bom, nós tínhamos muitos presos políticos, inclusive pessoas que estavam sendo torturadas. E uma dessas pessoas que foi torturada aqui, fora daqui, foi o Frei Tito de Alencar, irmão da Nildes. E na casa da Nétia eram várias pessoas que foram presos, que foram torturados e que tiveram que sair do país. Então era um período terrível. Quando houve o golpe militar, eu era estudante, muito atuante,
e estávamos numa reunião no Sindicato dos Ferroviários. Quando disseram, não estava previsto, portanto é uma coisa muito grave, como nós de esquerda, na época, não estávamos esperando o golpe militar, e quando comunicaram lá, houve o golpe militar. E então, a minha casa era no centro da cidade, eu lembro que era entrando à noite, nós corremos lá do Sindicato dos Ferroviários até minha casa, porque todos nós passamos a temer muito o fato de sermos presos pela simples razão de estarmos defendendo a democracia, lutando por mais vaga na universidade e por coisas dessa natureza. Essa manifestação, surgiu de forma inesperada, como você falou, né? Não existia nenhum movimento antes que se pudesse perceber que isso poderia acontecer? Nesse período, aqui no Ceará, nós tivemos notícia de que Terezinha Zerbini, a esposa de um general, estava puxando um movimento... Em São Paulo. Em São Paulo. E tínhamos aqui na Universidade Federal uma companheira, Silvia Porto Alegre, que era de São Paulo, conhecida da Terezinha Zerbini, e ela então perguntou se existia na universidade alguém que pudesse participar do movimento. Aí ela disse, olha, a professora Maria Luísa está chegando agora dos Estados Unidos sem medo. E disse, pois então leve essa carta para ela procurar a irmã do Frei Tito, portanto a Nildes Alencar, e a dona Lourdes Albuquerque, que tinha várias pessoas da família atingidas. E eu tinha chegado dos Estados Unidos sem medo, porque lá a luta estava muito forte, contra a guerra do Vietnã e contra o golpe no Chile. E a informação de que os Estados Unidos estavam apoiando esses golpes. Então, ao chegar aqui, eu não tive nenhuma dúvida de que participaria do movimento. Coincidentemente, Rosa Fonseca, que tinha sido presa e tinha sido minha aluna, estava saindo da prisão. E várias pessoas conhecidas estavam chegando de outros estados para morar aqui clandestinamente. Um casal vinha de São Paulo, participou do ato, lá a Nilde sabe falar melhor disso, do ato que o Frei Tito abrigou lá no convento, não é? Isso, Nilde. Então, essas pessoas estavam fugindo, porque todos que participaram daquele ato estavam sendo perseguidos. E procuraram o nosso apoio aqui no Ceará. E passaram a participar também clandestinamente. Aí começou a surgir esse grupo aqui. A Nildes entrou nesse período agora, também. Nós tínhamos, não só por conta do Frei Tito, mas por conta de uma igreja que estava sendo muito atuante, nós tivemos aqui um apoio muito forte da igreja. E como foi essa sua participação, Nildes? Bom, a primeira situação foi a prisão do Tito, junto com os dominicanos, por conta do congresso em Ibiúna, que ele tinha conseguido o sítio com a dona Terezinha Zerbini, para que houvesse o congresso dos estudantes universitários. E por conta disso, eles foram presos, depois soltaram novamente, e depois eles novamente vão para a prisão. Nesse período todo, passamos todo um processo de angústia, de perdas, de sofrimento, quando chega o período das torturas que eles cometeram com o Tito. Ao sabermos das torturas e tudo quanto aconteceu com ele, com o Tito, nós estávamos, como eu disse ali, acuados, não só nós, mas todo mundo. Quando estou nesse processo todo, o Tito morre, é banido, é expulso do país, é expatriado, né? E nós passando, a família inteira, passando todo esse momento sem nenhuma atitude a se tomar, por medo mesmo, e cuidado que não acontecesse com outros, porque o que se lutava era pelas condições de vida normais, que a gente queria escola, queria uma educação justa, digna para o nosso povo, queríamos trabalho, queríamos essas questões
essenciais que até hoje que persistem. ainda hoje nós lutamos e nós persistem. batalhamos por isso. Eu queria até que vocês fizessem um perfil de como eram esses jovens e essas pessoas que lutaram pela democracia aqui Se no país. organizavam, organizando a alfabetização de adultos, que estava o método do Paulo Freire em evidência no Brasil inteiro, por uma questão, a alfabetização que tinha a alfabetização do Estado, mas era uma alfabetização canalizada mais para uma visão muito estreita e que se queria uma educação, uma alfabetização que conscientizasse, que o homem se sentisse digno, que soubesse do valor que ele tinha. Isso era visto como uma atuação comunista. Nós pertencíamos, a grande maioria aqui no Ceará, a uma clientela que fazia parte da Ação Católica, a Ação Católica que tinha uma posição extraordinária, uma volta aos testemunhos cristãos desde o início, que o cristianismo realmente tem essa dimensão, a dimensão humana, a dimensão de dignidade, a dimensão não é salvação do céu somente não, mas esse céu só se alcançaria através de uma educação, de uma conscientização, de uma elevação do ser humano. Então, isso era entendido como ser comunista. E eu estava na escolinha, eu tinha uma escola que tinha uma linha de educação dentro dessa visão. Quando recebo essa carta que a Maria Luísa se referiu, a essa senhora, a Sílvia, levou para que eu lesse a carta como irmã do Tito, Frei Tito, para que pudéssemos ver a possibilidade de fazer uma organização e um movimento feminino em busca de uma anistia. Eu não sabia bem o que era isso. Eu ouvi falar em anistia porque, quando criança, participei da ditadura Vargas, vi muita gente ser anistiado, participei não. Participei não. Viu aquele período. Aquele tempo. E então, saber o que era anistia, que na verdade a gente não sabia bem o que era, mas aí dizia que a anistia era liberdade, a anistia era conquista dos direitos, a anistia era perdão, mas perdoar conciliação da família. Conciliação da família era perdão, né? Era uma reconciliação do quê? Porque, pelo contrário, era uma integração que estava havendo. Nós estávamos tomando consciência de que este país sempre foi uma colônia de outros países poderosos, e queríamos o quê? A nossa libertação. Nós queríamos a nossa independência, que ficou pelo meio do caminho. Agora, há um dado importante, você falando de estudantes, já existia em plano nacional a União Nacional dos Estudantes e, ao nível de todos os locais, as entidades estudantis que articulavam todos os estudantes e o CPC da UNE, Centro Popular de Cultura. E era uma coisa muito anti-americana, por essa coisa da colonização que a Nildes falou. Nós tínhamos horror de que as nossas universidades fossem comandadas pelo viés americano. E o poder americano naquele período, ele era muito forte. Principalmente aqui no Brasil, né? Na América Latina. Na América Latina e no Brasil. E responsável por todos os golpes também. É porque foi uma sequência de golpes na época, né? Principalmente nos países latino-americanos, né? E eu imagino que tenha sido um período de muito terror, porque tudo era muito novo. Então, assim, você vê silenciar a sua voz, você não saber o que é que vai partir dali, né? A Neide, ela teve essa vivência muito dentro da casa dela, né? Foi. Eu até puxando um pouco aí o que a Nildes e a Maria falou, nessa época, a igreja era muito atuante. A gente tinha como um grande exemplo, era o Dom Paulo Evaristo Artes. Isso, sim. Que ele já fazia um trabalho com os presos políticos. Ele já visitava os presos políticos, porque ele recebia muita família se queixando. Ele foi criado a Comissão de Justiça e Paz, pelo Dom Evaristo, que tinha que ser esses nomes, não era? Até para poder atuar numa ditadura. Porque se você já fosse com nomes assim, bem de confronto, você não tinha espaço. Isso. Não era isso?
E foi criado a Comissão de Eclesiásticos de Base, foi criada, foi na época da pastoral, né? Então, isso aí puxou. Então, nesse mesmo momento, teve a promulgação do Dia da Internacional da Mulher. Então, isso tudo a doutora Terezinha Zerbini foi muito sábia, não foi? Porque isso foi todo um caminho que levou a chegar ao movimento feminino pela anistia. E o movimento foi fundamental, né? Foi fundamental. Para a conquista da anistia. E também foi nesse mesmo momento que a questão do feminismo veio à tona, né? Nesse período, o feminismo ele já tinha um grande movimento feminista, mas o movimento feminino pela anistia, ele andava ali meio... não andavam juntos. Ele foi uma necessidade, né? Eu acho que o movimento feminino pela anistia foi um movimento de amor das mulheres pelos seus parentes, pais, irmãos, amigos, filhos. No caso, a dona Terezinha Zerbini, quando eu fui fazer a pesquisa para fazer o documentário, foi uma coisa muito importante que foi colocada pela dona Terezinha Zerbini, foi a tristeza que ela sentia pela forma como o marido dela perdeu o cargo, né? Ele era general do governo, era da comitiva do governo, né? E ele foi preso descendo assim de um avião e pronto, e ficou incomunicável, e ela não podia. Então, desde a época que ele foi preso até a ida dela à conferência pelo Dia Internacional da Mulher, né? Em 1975, ela ia em todos os locais, de forma a fazer alguma coisa para libertar os presos políticos, sensibilizar. A ideia era sensibilizar. Então, essa questão do feminino, muito associada a essa coisa de apaziguar, de fazer uma coisa sem confronto, procurando os deputados sensíveis à causa da liberdade, porque na época ficou só 2 partidos, né? Como era nos Estados Unidos, o MDB e a Arena, né? Que os 2 eram de direita, certo? Tinha aqueles deputados... O MDB tinha assim, um pseudo... Tinha algumas pessoas que foram perseguidas por ser... quer dizer, o Congresso foi fechado e foi criado só... Era bipartidarismo, ninguém votava em governador, ninguém votava em prefeito. Inclusive, essa questão da ditadura, eu não participei do movimento feminino pela anistia, mas eu percebia porque eu só vim votar quando? Depois que eu entrei na universidade. Ninguém votava direto, não tinha eleições diretas no país, né? Então, quando eu comecei a pesquisa do documentário Damas da Liberdade, foi porque eu assisti o lançamento de um filme chamado Batismo de Sangue. A professora Nildes estava na plateia, eu conhecia porque meus filhos estudaram na escolinha, né? Na escolinha. Aí, quando eu olhei, assisti uma cena que a Nildes aparecia levando um saco de farinha com rapadura para o Frei Tito, que estava lá preso num convento, num seminário, não sei, lá na França, né? No interior da França. E aquilo me incomodou, porque eu sabia que a Nildes não era uma pessoa simplória daquela, né? Fizeram uma pessoa simplória. E, no entanto, ela era diretora de uma escola, tinha sido vereadora. Eu conhecia a trajetória política da Nildes. Eu disse, Nildes, vamos pesquisar isso. Nós não vamos sair daqui. Eu vou sair daqui em 2007, o lançamento, foi em 2007, aqui em Fortaleza. Vou sair daqui, vamos conversar. Aí ela falou, procura a dona Terezinha Zerbini em São Paulo. Pronto, comecei a fazer essa pesquisa em 2007. A filha da dona Terezinha Zerbini, ela é advogada, ela ficou temerosa. Quem é você? Quem é eu? Acho que ela me pesquisou, né? Já tendo já medo do passado. Porque a dona Terezinha disse que a filha dela não quis se envolver, tinha medo, muito trauma, né? Desde a infância, com a questão da perseguição. O marido dela também foi muito investigado. Então, tinha todo mundo muito medo ainda, né? Mas a dona Terezinha Zerbini era muito forte, era uma mulher muito forte. Aqui também tivemos uma mulher muito forte, inclusive foi considerada a mãe da anistia. Mãe da anistia. Mas essa história você vai saber no próximo bloco, voltamos já já. Olá, estamos de volta com Roda de Mulheres, falando sobre o movimento feminino pela anistia. E começamos este bloco fazendo uma homenagem à Dona Lourdes Albuquerque.
Ela é um símbolo da luta pela anistia no Ceará e considerada a mãe da anistia. Infelizmente, ela partiu em 2020, mas deixou um grande legado. Vamos ver agora alguns depoimentos gravados para o documentário Damas da Liberdade e que está no Lugar de Fala. Lutar pela anistia, porque eu tinha 4 filhos, era Pedro Albuquerque, Mário Miranda Albuquerque, Célio Miranda Albuquerque e Nádia Miranda Albuquerque. Todos estavam presos. E eu tinha que lutar pela anistia, não só pelos meus filhos, como também para os filhos dos outros. A primeira prisão do Pedro, eu tive um trauma na vista. Eu urinei sangue 3 meses, eu fiquei sem enxergar. Passei 3 meses sem enxergar. E ainda hoje eu tenho esse trauma, não é doença, porque ele contando as torturas que passou, eu fiquei doente. Aí até que cheguei lá, assistência lá no hospital, o médico perguntou, não sei o que é que ela tem. Foi que houve. Aí a gente contando, ele disse, então já sei. Ela não tem nada não, é um trauma mesmo que ela tem. Dos ossos do Beckson, a mãe dele me perguntou, eu não sei como não mataram o filho da senhora. Eu digo, não mataram porque eu gritava na calçada da polícia, nas DOPS, na Federal. Eu gritava pelos meus filhos. Eu gritava na rua. Eu nunca deixei passar. Quando sabia que iam presos, eu gritava. E uma vez eu cheguei lá na DOPS, eu soube que o Mato tinha sido preso. Aí eu fui lá. Aí o coronel disse, seu filho não está preso. Eu digo, eu não acredito. Aí o que a senhora quer que eu faça? Eu quero quero ver todas as dependências. A senhora tem coragem? Eu digo, tenho coragem. Aí, então eu fui, ele botou um guarda comigo. Aí o Mar havia saído, já tinha saído. Aí quando eu saí, ele disse, olha, eu desculpo a senhora, porque a senhora é mãe. Gente, olha, é muito forte o depoimento, né? E quando ela diz, meus filhos não morreram porque eu estava lá na frente gritando, quer dizer, assim, quando eu vi esse depoimento da sua mãe, eu arrepiou realmente, né? Eu queria saber de você, assim, é uma honraria muito grande ser filha de uma mulher dessas, né? Uma guerreira. Ela é o nosso exemplo. Eu digo assim, meus irmãos foram para a luta, foram presos, torturados, mas o exemplo ficou para a mamãe. Porque a mamãe, ela nunca teve vergonha de ter os filhos presos, políticos. Ela, inclusive, ela defendia o ideal, passou a exercer toda a metodologia do ideal dos filhos e ela nunca usou um palavrão quando ela ia buscar os filhos, quando ela ia atrás dos filhos. Ela levava sempre eu e o outro meu irmão mais velho do que eu. E hoje eu percebo que a mãe era sábia. Ela nos levava para poder ela saber que podia voltar para casa, para ter como proteção, porque ela estava entrando no órgão de repressão. Você era muito nova na época. A gente era criança, ela carregava a gente. Ela era sábia, ela levava para poder ela ter certeza que ela voltaria para casa. Então ela não levava, não era porque queria que a gente conhecesse a realidade. Não. Era como uma segurança. Era como uma segurança para ela, já que o esposo, que era meu pai, que era um velho comunista, tinha ficado bastante doente, a minha mãe foi para a luta. Meu pai ficou doente, ficou logo doente, então ele ficou muito em casa. E ela que ia, ela trabalhava os 3 expedientes. Que ela diz aí, que ela gritava mesmo. Ela chegava e batia na mesa do coronel. Meu filho está aqui. Ela, quando foi visitar meu irmão que estava preso lá em Recife, na Ilha Itamaracá, aí quando ele chegou, o bandejão do jantar, do almoço, era cheio de gorgulho. Não sei se vocês sabem o que é gorgulho. Sim. Gorgulho no feijão. No feijão. Um ovo cru em cima para comer. Ela quis saber onde era a sala do diretor do presídio, que ela jogou a bandeja em cima do birô do diretor do presídio. Gente, é uma que aquilo ali não era comida, né, para a gente, aquilo era comida de porco. Ela não se intimidava. Não, e depois daí,
a alimentação dos presos, eles passaram a receber para fazer no próprio pavilhão. Isso ali em Itamaracá. Né? Então, ela ficou indignada. E a minha mãe era desse jeito. Só um amor de mãe mesmo, para poder coragem. Estranha, né? Mãe coragem, né? Eu conheci a Dona Lourdes, eu fiquei assim, fascinada. Se eu tenho o maior orgulho de ter conhecido a Dona Lourdes, imagina a filha, né? Porque para mim também foi muito marcante. Os depoimentos que ela fez para mim, para o Jóia, a gente ficava assim, né? Na gravação, fazendo as perguntas e ela contando. Então, no documentário, realmente, não estão todos os depoimentos dela, né? Mas aí eu fiz questão de pegar só os depoimentos dela e mandei para a família, porque realmente é muito marcante. Maria, você ter clareza que hoje, né, quando a gente pensa como é que está o nosso país hoje, como é que estão as mães que percebem que seus filhos não estão tendo escola de qualidade? Por que essas mulheres não estão reivindicando? Por que seus filhos estão se entregando ao crime, às vezes, né? Se envolvendo com crime? Então, cadê as mães? O que é que pode movimentar essas mulheres para fazer com que elas também deem esse amor para libertar né, do descaso das políticas públicas que não estão dando conta, né, da saúde, Mas da educação. ela estava lutando, os filhos estavam lutando por um novo ideal, pela democracia no país, né? E é interessante que ela fala assim, eu não sentia vergonha, quer dizer, não se passava nem na cabeça naquele período de você sentir orgulho, você está lutando pela sua pátria, você está lutando para que, por uma vida melhor e de qualidade para todos, né? Porque, na verdade, Lana, quem teve pessoas que foram presas, que foram envolvidas contra a ditadura, as nossas casas elas eram invadidas pela polícia, pelo exército. E não era 2, não, era 10, tudo armado com metralhadora. Chegava na sua casa de manhã cedinho, de madrugada. Na promulgação do AI-5, do famigerado AI-5, a minha casa foi invadida 3 vezes. 3 vezes eles voltaram na nossa casa. Quer dizer, a gente não tinha. E quando a gente amanhecia, que a gente amanhecia com baixo astral, porque isso mexia com nosso íntimo, né? Nossa autoestima. A gente ia para o colégio, para a faculdade, a gente ia para baixo. Esse sistema foi adotado não só com determinadas pessoas que foram presas ou eram famílias de presos, tudo mais, mas nós tínhamos uma situação muito grave, que era o fato dessas pessoas estarem sendo torturadas. E o papel da Dona Lourdes, o papel da Dona Rocilda, mãe da Rosa Fonseca, ela ia para tudo quanto era a igreja denunciar isso aí. A igreja teve um papel importante nesse processo. Nós temos outra pessoa extraordinária, a doutora Wanda Sidot. Ai, doutora Wanda. Aquela mulher, ela cumpriu um papel muito importante. E não só como advogada, mas servindo de testemunho para pessoas como Nildes, como a Dona Lourdes e outras. Por exemplo, ela foi numa audiência pública, nós botamos 500 pessoas, Nildes, no velho do PCdoB, o do Zé Duarte. Quando ele foi preso, quando ele foi depor, nós botamos 500 pessoas lá na auditoria militar. Para participarem. Aí quem é que nos dava essa coragem? Pessoas como a Nildes, pessoas como Dona Rocilda, como doutora Wanda e tudo, porque nós estávamos no alvo, porque éramos o quê? Professoras, estudantes e não sei o quê. Me lembra aqui do Valdec? Um jovenzinho foi lá visitar os presos e trouxe uma carta em que o Zé Duarte denunciava a tortura. E nós reproduzimos essa carta e distribuímos com todo mundo. Como nós fazíamos isso? Tudo clandestinamente. Porque se fosse abertamente, a gente seria preso também. Doutora Wanda Sidot defendia os presos políticos sem receber dinheiro. Não tinha honorário. Verdade. Doutora Wanda Sidot, ela era... Eu tenho a doutora Wanda Sidot como um grande exemplo de pessoa. Meu irmão teve preso, o outro, né? Já foi o quarto que foi preso. E eu fui visitá-lo na Polícia Federal. E quando eu cheguei lá, ele estava como tivesse sido torturado, o aspecto dele. E quem trouxe ele para uma salinha para eu, minha mãe e meu irmão ver,
foi o próprio torturador. Foi o próprio torturador. E eu percebi. Aí eu disse assim, você está sendo torturado? Ele estava com a calça com um nó. Não era a calça dele. Aí ele, não, Nédia, não. Tipo assim, se a calça eu vou me lascar mais, né? Aí que nós fomos embora. Aí quando eu abri uma porta lá da Polícia Federal, aí eu peguei e disse, vocês são torturadores e assassinos e eu vou denunciar vocês. Aí quando foi no dia seguinte que nós fomos visitar, eu fui proibida de ver meu irmão. Pelo delegado, olha o delegado, comprando uma briga com a menina, que eu era jovenzinha. Ele comprou uma briga comigo. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 17, 18 anos. Aí ele pegou e disse assim, essa mocinha não vai entrar para visitar o irmão, mas a senhora e o rapazinho vai. A mamãe falou, se ela não vai, eu também não vou. E a minha filha não vai falar com o senhor, com o delegado sozinho, porque ela é de menor. Aí eu fui falar com o delegado, olha a briga. Aí eu fui para a doutora Wanda. Doutora Wanda, eu acho que eu lasquei com o Pedro, com o Célio. Aí ela pegou assim, ela bateu palma. Muito pelo contrário, Nédia. Agora eles não vão mais torturar seu irmão. Nem todo mundo, nem lá. Deu visibilidade, ou né? vão diminuir a porrada, ou não vão parar de torturar. Essa coisa que ela disse da doutora Wanda, da dona Lourdes, sábia, a doutora Wanda disse, olha, quando o Zé Duarte botar o pé aqui no Ceará, a polícia e o Zé Duarte têm que saber que estão sendo protegidos. Aí reunimos e a dona Nildes, a dona Lourdes disseram que quem devia ir era eu e a Angélica. Foi. Angélica. Aí nós fomos. Quando chegamos lá, que vimos que o Zé Duarte estava sendo tirado por fora do aeroporto, nós entramos na contramão, a Angélica com os cabelos louros, eu digo, estão pensando que é a Mulher Maravilha. Aí nós demos com a mão para o Zé Duarte. Diga a idade dele, assim. Diga a idade do velho Duarte. Ele tinha mais de 80 anos. Mais de 80 anos. De 80 anos. E a doutora... perigo um homem desse. Não, e a nessa de respeito, de cuidado. Não, né? E a doutora Wanda, nessa hora da audiência, que ela disse, a única coisa que esse homem afirma é que ele é comunista e que tem o direito de ser comunista. Isso. E ela defendeu isso. Quer dizer, numa audiência com... Aliás, era uma pessoa... Tratava Ratacazes, né? Ratacazes. Era uma pessoa... Um auditor. Tratava. Mas essas cartas do Frei Tito, do Zé Duarte e de outras, o Dom Helder foi chamado para ir um encontro internacional na França e ele disse que ele não merecia ser católico, cristão, seguidor de Cristo, se não denunciasse as torturas que estavam havendo aqui no Ceará. E aí, da Europa toda, foi denunciado isso que havia torturas pelo Frei Dom Helder. Não, pelo Dom Helder em 71. E nós, mulheres, vimos o peso que nós tínhamos nessa luta, mas não dava para ir só. Era preciso OAB, era preciso PMDB, era preciso igreja, era preciso... ACI. A ACI era muito atuante naquela época. Tem um aparato aí pra... E vinha também os companheiros dos jornais, tipo Movimento Mutirão, criaram um jornal aqui no Ceará, Benedito Bezerril, Dilmar e outros. Enfim, nós começamos a juntar muita gente e daí vimos que deveríamos ser candidatos para defender a luta da anistia. E quando eleitos, os familiares dos mortos e desaparecidos na região do Araguaia, saiu nesse instante aí no documentário, da família do Bergson Gurjão, nós fomos à região do Araguaia atrás desses meninos. Foi o maior medo que eu tive em toda a minha experiência de vida. Imagino. Foi lá na região. Porque nós fomos ver onde poderiam estar os corpos desses garotos. E o que é que aconteceu? Quando olhamos para trás, aqueles jipão cheio de policial, mostrando assintosamente sua força, as suas armas. Aí eu digo, pronto, vão matar a gente aqui. Mas não mataram. E de noite eu sonhei que a escola de um colégio que a gente estava hospedado, era invadida. Aí acordei gritando. Mas era assim,
muito pavor. E eu quero só dizer uma experiência que nós tivemos. A Terezinha Bezerril, mulher do Benedito Bezerril, era danadíssima. Aí nós fomos, um filme, Jordano Bruno. Se lembra? Nós fomos para o filme Jordano Bruno. Quando divulgamos que ia ser apresentado esse filme. E o Jordano Bruno foi morto no tempo... Da Inquisição. Da Inquisição. O Jordano Bruno foi morto. E no cinema, quando perguntava a ele, e aí, o que é o último ensinamento, professor? Quando ele estava sendo levado para a fogueira, ele virava e dizia que é ingenuidade acreditar que quem está no poder vai transformar o poder. Então, quando terminou o filme, que nós olhamos, todos nós subversivos estavam lá. Era todo mundo saindo ali. Ai, Jesus. Tempos então, difíceis, foi um período, eu digo, uma luta inesquecível. E que a gente não pode esquecer do Dom Aloysio Lochaide. Ave Maria. Verdade, eu quero falar sobre isso, mas no próximo bloco a gente volta já já. Muito bem-vinda. A Isila, não deu para chegar no comecinho do programa, mas eu acho assim, não, Isila, mesmo que você chegue no terceiro, vai ter que estar com a gente aqui, né? Dança bonito assim. Ficava lindo, A mãe lindo, dela lindo. foi uma baluarte também na luta da anistia. A Isila, por isso que eu falo, ela tem muito a ver com essa nossa conversa, com essa discussão. Aí ela falando, Lana, será que vai dar certo? Eu digo, vai dar certo, nem que seja no finalzinho do bloco, estamos aqui. Respirando. Tá bem? Tá linda. Você é linda. Seja bem-vinda. Por dentro e por fora, né? Verdade, seja bem-vinda. Eu quero dizer que eu me sinto muito honrada de estar na presença de vocês. São mulheres que eu admiro, que eu conheço desde a minha infância, como Maria Luísa, e desde a minha juventude como Lana, né? E conheço a trajetória de vocês, mesmo sem esse contato tão próximo como eu tive com Maria e com Lana, mas a admiração profunda por vocês, pela trajetória dos seus familiares, né? E a trajetória de cada mulher que está aqui. E para mim isso é um presente extremamente precioso. E eu nasci em 71, numa casa de militantes. Meus pais não eram da frente, né? Não tinham esse protagonismo do militante dirigente, mas eles tiveram uma importante tarefa de dar o apoio às pessoas que mais precisavam no momento de extrema vulnerabilidade. A gente sabe que estar preso, principalmente numa situação de tortura, é algo medonho, cruel. Né? Cruel, perverso e isso. Mesmo. E é uma coisa fora dos limites da humanidade, dos nossos limites enquanto ser humano. Mas as pessoas que estavam do lado de fora, que viviam a aflição e a dor de ser um parente, de alguém que cuida, de alguém que zela, de alguém que ama, também é algo enorme. Enorme pelo aspecto da dor, da insegurança, da incerteza, do sofrer pelo outro. Isso é um tipo de sofrimento, que é um sofrimento extremamente nobre, dentro do ponto de vista da perspectiva ética. Você ter a capacidade de sofrer pelo outro, é disso que a gente precisa, porque a partir daí você tem uma série de virtudes. Estamos necessitando disso atualmente muito. Agora, você entrou, eu até comentei... como a arte é libertadora e como a arte ela foi muito importante nesse processo, né? Nesse período da conquista e da luta contra a ditadura, né? Você tem um trabalho que é bem dentro disso, nos seus ativismos, nas questões políticas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, como é que você utiliza a dança para essas questões, assim. O corpo fala. Estou dizendo que é um presente.
Bom, eu danço desde a minha infância, né? Sempre gostei de dançar, uma coisa, para mim, assim, existencial. Não é um prazer, é existência. E como eu sempre estava o tempo todo dançando, e o tempo todo... Eu sou uma artista cênica. Eu comecei pela dança, mas a minha arte é arte cênica. Então, por isso que eu me encontrei com Lana no teatro, porque quando eu tive que parar de dançar, eu fui para o teatro, porque a necessidade da cena, ela é uma necessidade existencial. E quando nós tivemos o primeiro congresso da União das Mulheres Cearenses, que a minha mãe militava, minha mãe Argentina Menezes, militava junto com Maria Luísa, minha querida, Rosa da Fonseca, queridíssima também. Não sei quem foi a ideia, se foi sua, se foi do meu pai, se foi da minha mãe. Chegou e disse assim, por que você não dança na abertura do congresso? Eu não me lembro de quem foi. Deve ter sido teu pai, coruja. E ele era. E o meu pai é possível, sim, porque ele tinha uma concepção de que... até uma concepção ética e política muito interessante. A coisa, ela tem sentido quando ela é compartilhada e quando ela serve para, aí no caso, uma concepção ideológica política bem definida, né, para a libertação da classe trabalhadora. Então, assim, artista, por mais que eu estudasse balé clássico, que é uma coisa identificada como elite e etc., não interessa não, vai dançar o balé clássico aonde for, na periferia, no teatro, aonde tiver que público tem que dançar. E eu sempre fazia em locais que eu nunca tinha visitado na minha vida. Então, eu não sabia se o chão era de tapete, se era de pissarra, calçamento. Eu rasgava muito os meus pés, eu vivia com os pés enfaixados. E tive que aposentar uma sapatilha de ponta, porque era impossível, por exemplo, eu dançar num calçamento com a sapatilha. E fiz o que era... Não, a arte, ela é libertadora, realmente. Agora, eu queria retomar o movimento feminino pela anistia na questão de que ainda tem muito que se fazer, não é verdade? E eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, porque não tem como não perguntar, vivenciando tudo que nós estamos passando, esse retrocesso, na opinião de vocês, o que deu errado? Todo esse sofrimento, toda essa história dolorosa e muita gente hoje querendo a retomada disso, né? Na opinião de vocês, o que aconteceu? Por que estamos onde estamos? Eu queria só dizer uma coisinha. Primeiro, houve um processo de conciliação, a gente diz por cima. Ou seja, os deputados, os senadores, enfim... que queriam o retorno de quem estava fora do país e para nós diziam, não, nós queremos trazer o Miguel Arraes, nós queremos, mas não deixando os torturadores sem serem penalizados. Você acha que essa impunidade, o fato deles não serem punidos, isso gerou todo esse estado de coisa que hoje, muita gente achando, inclusive, que são heróis. Gerou mais impunidade. Muita gente gerou mais impunidade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu vejo também, ligando a isso, não resta a menor dúvida, mas eu observei e observo também que houve uma certa acomodação. Cada um seguiu seus rumos, que estavam, né, já tinham aprendido a certos movimentos, mas esquecemos que o inimigo estava acordado. Pensávamos que a coisa não tinha, né, não estava viva. Só que, por baixo de tudo isso, eles continuaram agindo. Quando eu digo eles, eu digo os que faziam parte do sistema opressor, né? E passamos a viver um tempo, porque nós vamos ver que já quase 40 anos, né? Ou mais um pouco, 43, né? E 40 anos de acomodação. Mas essa acomodação, eu já vejo diferente também. Eu já vejo diferente, gente. Não, mas há um processo de acomodação. Quando foram derrubar a Dilma,
nós insistimos que fôssemos para a rua. Não tinha sentido os parlamentares ficarem dentro do Congresso Nacional votando uma coisa que era evidente que você estava reclamando, que já sabia o resultado. Houve um... Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Eu estou pensando assim, nós estamos pensando na questão da discussão do movimento de anistia, que foi um movimento fabuloso, né? O movimento pela anistia. Logo em seguida, o que é que nós tivemos? Nós tivemos a fundação de um partido de político de esquerda de grande peso, tá certo? Né? Com os movimentos de greve, a nossa associação de classe na universidade se instalou, né? Depois viramos um sindicato, nós tivemos a Constituinte, depois de todo esse período. Então, muitas instituições foram criadas, direito da criança e do adolescente, direito do idoso, direito do consumidor. Muitas instituições foram se estruturando de forma a se estabilizar. Talvez essa aparente acomodação tenha sido nos movimentos de rua, não havia uma opressão tão explícita e tão institucionalizada como houve na década de 60 e 70, porque a opressão era institucionalizada. Perseguição a quem não rezasse pela cartilha do opressor. Porque apesar das diferenças, existiu o diálogo. Mas acontece que não... Espera aí, gente, mas nós estamos gritando, nós estamos aqui, numa estação de TV, certo? E nós estamos falando. Né? Nós não estamos, eu não acho que esteja uma acomodação dessa forma, não. Mas eu acho que essa acomodação é porque existiu um diálogo. Eu acho que depois existiu um diálogo. Apesar das diferenças, esquerda e direita dialogavam. Realmente, não era como na ditadura que houve um apartheid. Os instrumentos de opressão ainda existem. Enquanto a imprensa teve um papel fundamental, né? A mídia teve um papel fundamental na questão da denúncia e tudo, mas também tinha uma imprensa que apoiava. Aqui também nós temos a imprensa que não apoia e tem a imprensa que apoia. Sim. Tá certo? Então, eu não vejo isso de uma forma tão como se tivesse uma acomodação, não. Há uma convulsão social dos movimentos, das instituições, né, de deputados de esquerda, deputados de direita, que defendem o meio ambiente, artistas, sabe? Então, está havindo muita movimentação. Eu não vejo muita acomodação, não. Eu queria só fazer uma ponderação, que eu entendo que a Célia está falando, mas eu concordo na acomodação no seguinte sentido. Então, vamos lá. Primeiro, nós tivemos avanços, que é isso que eu acho que você fala, e é concreto. A Constituição de 88 foi a Constituição no formato mais democrático e que trouxe pautas mais democráticas da história do constitucionalismo brasileiro. Mas nós não fizemos a justiça de transição. Não fizemos o devido acerto de contas histórico. Então, os torturadores foram para casa se aposentar. Então, olha só, a própria lei de anistia, vamos combinar, ela é questionável porque ela anistiou as pessoas que eram os algozes, os torturadores. Então, assim, do ponto de vista jurídico, político e ético, você vai fazer uma anistia, uma lei de anistia, que você vai se anistiar, o regime fez uma anistia para ele se anistiar. Então, isso é muito questionável. Então, na hora, eu sei que a gente tem que ter ideia, porque, às vezes, assim, a situação, quando você tem a possibilidade da morte iminente e você tem uma chance de interdição desse terror, você vai fazer uma concessão maior do que deveria, às vezes. Mas acho que a história não para. E o Brasil não fez o que muitos países da América Latina fizeram. Argentina, por exemplo. Que fizeram o quê? Nós precisamos, sim, julgar essas pessoas. Nós precisamos, sim, ter um reconhecimento do Estado de que isso foi um erro. Nós precisamos, sim, pedir perdão a essas vítimas e a essas famílias. Que foi que o único momento que a gente foi começar a fazer esse acerto de contas foi na Comissão da Verdade, que foi interditada, né? E foi interditada. Então, o Brasil precisa fazer esse acerto de contas. As coisas retornam porque nós não cuidamos delas. Exatamente. Né? Nós não cuidamos delas. Na devido momento. Exatamente, dentro dessa perspectiva. Então, é o seguinte, para hoje e para o futuro,
para uma existência mínima de sociedade, uma existência de país, ou nós enfrentamos a pauta da justiça de transição, ou nós teremos uma fragilidade em relação à segurança, ao direito da vida, que vai ser cada vez mais aprofundada. Até para que as pessoas elas tenham consciência e conhecimento de como é que foi realmente. Porque a partir do momento que não há punição, que essas pessoas elas saíram ilesas, né, como se não tivesse cometido crime algum. Então, o que ela passa para a grande maioria das pessoas? Que não ouve o que as pessoas falam. É isso que eu estava querendo colocar. O que a Nilde está falando, na questão da acomodação, é que realmente ficou tudo em berço esplêndido. Ficou parecido que estávamos todos em berço esplêndido. Pois é, mas não estava, né? E porque os torturadores estavam aí se articulando, se organizando. Nós tivemos ainda a força e a coragem de fazer a Comissão da Verdade. Isso não é... Gente, fazer a Comissão da Verdade não foi fácil, né? Não é fácil. Foi difícil fazer. E foi difícil permanecer, porque precisava-se de um aparato jurídico que ela pudesse ter o poder de também punir, julgar e punir. E ela não teve esse poder, ela teve o poder de quê? De ouvir. Meninas, ela ouvia as partes. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas esse assunto, nossa, rende vários programas. Rende muito. Eu queria... Assim, vocês não imaginam como eu sou grata pela presença de vocês. Eu estou muito honrada com a presença de todas vocês, né? Foi muito, a conversa, acho que deu para a gente passar um pouco da nossa da mensagem que as pessoas elas precisam realmente conhecer a sua história a fundo, para que elas possam não ter uma interpretação equivocada dela. Eu só queria, não querendo, mas dizer que o compromisso íntimo de cada um e dos valores que injetam em cada um de nós para termos a resistência, né, de lutar por aqueles mesmos motivos que as prisões que continuam de outras formas, a tortura que continua, a repressão que continua, a dissimulação, a mentira, que é o pior que pode nos acontecer. A desqualificação da cultura. A gente resolvia nos nossos sonhos aqui neste lugar tão simples, que era a escolinha. Era aqui que a gente confabulava, foi aqui que se construiu o caminho da nossa libertação contra a ditadura militar. Eu me lembro, Nildes, de uma garota que tinha problema, nos ouvindo, a gente querendo fazer um monumento para a doutora Wanda Sidon. Aí ela disse, e esse movimento de vocês só tem passado, não tem futuro, não. Mas é com o passado que a gente constrói o futuro, né? Combinando com você, com o que você sente aí, nós também nos sentimos, tenho certeza, né? Gratas por termos o momento de transmitir ao povo, né, que a luta continua. E é com essa fala que a gente encerra o programa de hoje. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá, beijo grande e acompanhe a gente pelas redes sociais.